Já tá aqui? Falei pra você que eu ia estar esperando você aqui, não falei? Então vambora, pô, vambora. Seja bem-vindo ao resumo do terceiro episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Se você não assistiu o último episódio, é muito importante que você tenha assistido pra você entender o que vai rolar por aqui. Mas pra isso você pode clicar nesse card aqui que eu te levo de volta pro segundo episódio, ou você clica nesse daqui que eu te levo de volta pro início desse universo. Eu tô muito feliz, muito empolgado em estar fazendo esses resumos aqui pra vocês, porque é muito bom me sentir dentro desse universo, mesmo que seja trazendo os resumos aqui pra vocês. É muito irado. Esses resumos dão um trampo do caramba pra poder acontecer até esse ponto aqui de você estar assistindo. Então, se você não se importar, desce a tela aqui um pouquinho, rapidinho, custa nada, coisa boba, você tem que ver. Deixa o like aqui, que o YouTube gosta e assim você me ajuda bastante. E pra você não perder os próximos episódios, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que aí o YouTube te dá uma moralzinha, avisa aqui, avisa ali. Vambora. Se você quiser fechar o combo, fechar o pacote, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que precisa voltar a assistir Ordem Paranormal ou que não assistiu essa temporada. Show? Não preciso falar mais nada aqui. Não preciso falar que tem live no domingo pra gente poder conversar. Não preciso falar que aqui na descrição tem o Discord, se você quiser ter um contato mais pertinho. Vambora. Vamos voltar direto pro universo de Ordem Paranormal Desconjuração. Depois de investigar o antigo apartamento da Elizabeth Weber e também um apartamento suspeito do síndico Sidney, os agentes descem até a garagem, aonde descobrem uma espécie de culto ocultista acontecendo ali. Eles encontram um morador de rua sendo obrigado a lutar com as próprias mãos contra um zumbi de sangue. Os agentes entram em confronto direto com os ocultistas e com o síndico Sidney. E no final, eles conseguem acabar com o que quer que seja que estava acontecendo ali. Só que isso tem um preço. A Erin sai dessa batalha completamente machucada. A gente nem sabe se ela realmente tá viva. O Arthur muito ferido e o Luciano também. Muito preocupado se a Erin ainda tá viva, os agentes mais rápido possível se juntam e saem daquele estacionamento, encontrando novamente o morador de rua, que é o Jeremias, e convidando ele para ir para a Ordem para receber cuidados médicos. Quando eles chegam na van, o Jeremias definitivamente não considera uma boa opção entrar em uma van cheia de gente desconhecida, inclusive com vários deles capenga. Mas ele não tem muita escolha. Ele entra e eles voltam para a base. Chegando lá, a Beatriz e o Joey, sem nem pensar duas vezes, nem parar pra beber água, eles levam a Erin direto pra ala médica, onde a gente encontra a Marcela junto com o Renan. O Renan é um cientista da base, ele é responsável pelo laboratório e inclusive marido da Marcela. A Marcela quase nem acredita no estado da Erin e a Beatriz completamente desnorteada e nervosa, afinal, primeiro dia da Beatriz. Mano, olha o tanto de coisa que essa menina já viu. A Bia mal consegue explicar o que aconteceu com a Erin. Simplesmente quando ela viu, ela tava daquele jeito. E a Marcela rapidamente começa a tratar aqueles ferimentos, aquelas feridas, aquelas peles descamadas que a Erin tava. A Marcela fala que o caso dela é muito complicado e que definitivamente ela não pode sair da base na próxima semana. Enquanto o Joe e a Beatriz levavam a Erin pra ala médica, o Kaiser resolveu dar uma paradinha no fliperama que tem lá no bar. Ele resolveu jogar um Tetris, que inclusive ele é muito bom, muito, zerando a máquina e ficando em primeiro e se identificando como Angel of the Night. Pera aí rapidinho que caiu um cisco aqui. Depois disso, o Kaiser, brocado de fome, ele resolve ir no mercado para poder comprar comida para eles ali, fazer algum lanche, alguma coisa, mas ele percebe também que ele tá com a roupa completamente ensanguentada. Eles acabaram de voltar de uma missão que foi bizarra. Então ele vai conversar com o Arthur e pede a chave do apartamento deles. Sim, o Kaiser e o Arthur moram juntos, inclusive
com a Ivete. O Arthur passa a chave pra ele e o Kaiser vai trocar de roupa e passar no mercado pra poder comprar comida. E eles também levam o Jeremias pra poder conhecer um pouco da base e ir pra ala médica. O Jeremias tá em choque. É com certeza uma parada que ele não esperava. Entrar em um bar, empurrar uma geladeira pro lado, descer uma escada e do nada tá em um grande bunker, onde os caras parecem que estão caçando o demônio. Pensa na mente desse cara. Pouco tempo se passa com a galera ali dentro da base da Ordem, resolvendo algumas coisinhas, chegando na base, e o Joey e o Arthur estão em um canto conversando, onde o Arthur tenta explicar um pouco pro Joey o que aconteceu com a Erin pra ela estar daquele jeito, o que o síndico fez contra eles, e o Joey fica extremamente espantado como que os inimigos agora estão se apropriando e usando cada vez mais o ocultismo com essas espécies de magias pra poder afetar eles. E nesse momento o Arthur lembra que ele encontrou alguns itens paranormais que a Agatha tinha pedido, e aí ele começa a andar em direção à sala da Agatha. Mas antes que ele possa dar muitos passos, o celular dele começa a tocar, e quando ele olha, é o Kaiser. Ele atende, mas é a voz de uma mulher, falando que tem um cara ali no mercado que tá tendo, acho que uma crise. Ele tá no chão, folheando algumas fotos. O Arthur entrega os itens paranormais na mão do Joey e fala: mano, cuida dessa pra mim, eu preciso ir ajudar o Kaiser, e sai correndo. O Joey fica muito incomodado com isso, porque de forma alguma ele queria ter contato com a Agatha ou com esses itens, mas ele não tem muita escolha, o Arthur já saiu correndo. O Joey vai até a sala da Agatha e quando ele abre, ele encontra um ambiente diferente. Tem um pouco de névoa nesse lugar e vários elementos, vários itens paranormais. E ele encontra dentro da sala o Senhor Veríssimo, meio machucado e cansado, vestindo a jaqueta dele. O Veríssimo até se espanta um pouco com a presença do Joey ali e evita contato visual. Ele sai da sala e o Joey entrega o amuleto pra Agatha, que fica muito empolgada, muito, principalmente pelo fato de finalmente ela ter conseguido manipular a membrana daquela sala, dando a permissão para eles transcenderem. O Joey fica muito incomodado com essa evolução da Ordem e ele pergunta se isso realmente vai ajudar eles de alguma forma. E a Agatha, muito empolgada, ela fala que agora vai. Agora que a membrana tá atenuada naquela sala, eles finalmente vão conseguir ficar poderosos. O Joey não esconde o desprezo dele sobre o paranormal. Ele só fala que aquilo não é pra ele, vira as costas e sai da sala. O Arthur, que saiu correndo da Ordem, ele não parou de correr até chegar no mercado. Só que quando ele tava chegando pra entrar no mercado, ele tem uma sensação muito estranha, a mesma que ele teve no apartamento da Elizabeth. Ele olha pra fresta da porta do mercado e ele tá sendo observado. Ele vê, ele encara a fresta e ele consegue ver claramente um olho olhando de volta pra ele. Ele coça os olhos pra não acreditar naquilo e quando ele abre, não tá mais lá. E ele entra no mercado mesmo assim, onde ele dá de cara com o Kaiser sentado no chão, em posição fetal, olhando pra algumas fotos que ele carregava, repetindo constantemente: para de olhar pra mim, para de olhar pra mim. Ele abaixa no Kaiser e começa a conversar com ele, folheando algumas fotos que trazem sensações boas pro Kaiser. Fotos com a família, com os amigos, eles em outras missões, e o Kaiser começa a se acalmar, ele consegue respirar fundo e sair dessa crise de pânico. Assim que o Kaiser levanta, ele reúne as coisas, ele sai correndo do mercado de volta pra base. Só que antes que ele pudesse sair do mercado, mais uma vez, só que não com Arthur, o Kaiser olha pela fresta da porta e tem um olho olhando pra ele. Ele congela e aquele olho olha fixamente pra ele. A pupila do olho se separa em duas. São duas pupilas amarelas. O olho treme e escorre uma lágrima caindo no chão e faz o mesmo som de uma goteira. Goteira essa que, inclusive, eles ouvem de madrugada na casa deles, onde eles já reviraram de todos os cantos para tentar achar e eles nunca encontram. O Kaiser pisca e não tá mais lá. Ele sai correndo de volta pra base, ele entra na base e vai direto pra sala de pesquisa sem ninguém ver. O Arthur fica ali no mercado e ele termina de fazer as compras que o Kaiser tava fazendo pro lanche deles. E depois ele volta pra base também. Na ala médica da base, o Joey, a Beatrice, o Fernando e o Jeremias estão sendo tratados ali pela Marcela, até que o Arthur finalmente chega com a comida deles e eles se sentam em uma grande mesa que tem lá na
na base e todos se reúnem. O Jeremias aproveita que tá todo mundo junto ali na mesa e ele fala que mais cedo na van o Joey fez algumas perguntas pra ele sobre uma mulher que tinha desaparecido, mas que ele na adrenalina não conseguiu se lembrar, mas que agora que as coisas estão mais calmas, se eles tivessem uma foto, alguma informação melhor sobre essa mulher, talvez ele pudesse se lembrar. Eles então tiram a foto que o Veríssimo entregou pra eles, da Elizabeth, e mostram pra ele. O Jeremias, encarando a foto, ele fala que ele se lembra bem dela, porque ela era a única que não parecia ser uma moradora de rua, que parecia ter, de fato, uma condição de não estar ali, mas estava por algum motivo. E com um olhar triste, ele continua falando que ela foi levada já tem uma semana. Ela foi levada por um caminhão. Esse caminhão chegou lá no estacionamento, desceram vários caras tatuados e levaram várias pessoas que estavam lá no estacionamento dentro do caminhão. Mas é tudo que ele lembra. Ele não conheceu, não chegou a conversar nada com ela. E esses caras tatuados, eles sempre conversavam com o síndico, então ele não consegue ter mais informação. O Joey fica muito frustrado. O sentimento de preocupação dele só aumenta, só aquece o coração dele. E eles concordam, todos ali na mesa concordam que eles precisam voltar pro prédio, porque parece que eles deixaram alguma pista passar. Eles não sabem pra onde esses caminhões vão, eles não sabem qual é o próximo passo. Até que o Joey lembra que ele tinha pego o celular do síndico Sidney, e ele vai instantaneamente no Kaiser pra eles tentarem hackear de alguma forma e tirar as informações do celular. O Fernando e o Arthur vão até a sala da Agatha para entregar outros itens paranormais que eles encontraram lá no prédio, e quando eles chegam lá, a Agatha ainda assim muito empolgada por ela ter conseguido enfraquecer a membrana daquela sala, e tudo que ela precisa agora é alguém para transcender, para ela entender, para ela ver que deu tudo certo. O Arthur fala que ele faz o que for preciso, se for para fortalecer a ordem, mas ele quer entender um pouco mais os riscos disso. A Agatha fala que ela não sabe explicar muito bem o que acontece. O que ela pode dizer, o que ela sabe dizer é que por uma fração de segundos o paranormal vai inundar a cabeça e todas as respostas vão estar ali na frente dele. Ele vai entender tudo. Ele vai ter todas as respostas sobre as leis e as entidades do outro lado dentro da mente dele. Mas isso dura uma fração de segundos. Depois disso você esquece completamente, mas uma pequena parte disso fica marcada na sua mente. E é isso que você precisa para se tornar mais forte. Se eles querem lidar com os ocultistas, se eles querem bater de frente com esses caras e ter um mínimo de chance de acabar com cultos e rituais paranormais espalhados pela cidade, eles precisam ficar mais fortes. Eles precisam usar o paranormal para conseguir isso. O Arthur simplesmente aceita, ele não quer mais ouvir nada, ele vai ajudar a ordem no que ele puder. E ele obedece todas as instruções da Agatha. A Agatha explica que ele pode entrar sem nenhum item paranormal dentro do ritual, e as entidades vão tornar ele mais forte. Mas ele pode entrar com algum item amaldiçoado, como por exemplo o amuleto que ele achou, e esse amuleto vai transferir a consciência de um ritual para ele, dando para ele um poder paranormal. O Arthur escolhe então transcender com o medalhão que ele achou, e a Agatha continua dando as instruções para ele entrar no meio do símbolo e se concentrar, tornando aquele símbolo a única coisa que importa no universo. O Arthur se concentra no símbolo e aqui a gente tem a primeira transcendência de ordem paranormal. O Arthur, ele começa a pensar no símbolo, ele começa a perceber alguma coisa que tava na cabeça dele o tempo todo, esse tempo todo. E finalmente, parece que tinha uma coceira na sua cabeça que você... Ah, é isso. Arthur, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você me descreva o momento em que você, Arthur, se sentiu mais impotente quando você devia ter agido. O Deus da Morte segurando a Lisa a primeira vez. Mas descreva exatamente como o Arthur se sentiu nesse momento. O que ele tava pensando, o que ele pensa sobre isso agora, o que ele queria ter feito nesse momento. Ele queria ter entrado na frente, ele queria ter feito com que a Lisa não tivesse sofrido isso, porque isso desencadeou tudo o que aconteceu. E ele queria ter sido mais rápido, ele queria ter sido mais rápido nos pensamentos, porque ele é muito burro. Você se acha burro, Arthur? Me acho. Você se acha impotente? O que você faria pra mudar isso? Até que ponto você iria pra mudar isso? Até não conseguir ver nenhum dos meus amigos se machucar mais. Você mataria por isso? Com certeza. Só pra deixar de ser impotente? Pra poder fazer mais por eles?
Você torturaria alguém por isso? Depende da pessoa, sim. No meio dessa sua grande percepção, de a compreensão de algo que estava ali e você não conseguia perceber até agora, você reconhece um símbolo. O símbolo que está na moeda. Ele faz total sentido agora. Você entende como ele foi desenhado, o porquê que ele foi desenhado dessa maneira, e você sabe o que fazer para invocar ele. Você precisa marcar esse símbolo em um alvo e manter esse símbolo sangrando nesse alvo. Você precisa enrolar o seu braço em arame farpado e depois manchar o símbolo. Tá em algum lugar, pode ser tatuado em você, pode ser escrito desenhado no chão com o seu sangue, ou o sangue de um animal ou de outro humano. Quando você faz isso, o poder desse ritual vai ser invocado. Além de entender o ritual, agora o Arthur se sente muito mais forte, mas logo a percepção do mundo real volta pra mente dele e ele sai do estado de transcender. Tudo que fazia sentido na mente dele some, ficando apenas o conhecimento do ritual e a força paranormal. Quando ele volta, no tempo real, foi tipo um instante, foi milésimos de segundo. Ele entrou, se concentrou e acordou. Essa conexão com o paranormal é muito rápida. E quando ele volta, a Agatha já tá completamente pronta pra perguntar como é que foi, me conta. E ele fala que tá assimilando as informações ainda, é estranho. E o Fernando definitivamente não quer transcender, ele não quer ter contato com o que possivelmente fez aquilo com o Luciano e o Fernando. O Joey e o Kaiser lá na sala de pesquisa nesse exato momento ainda estão tentando desbloquear o celular de alguma forma com algum hacking do Kaiser, mas é impossível, eles não conseguem isso, então eles precisam desbloquear esse celular com a digital do dono. E eu não sei se vocês lembram, mas o síndico Sidney ficou jogado lá no estacionamento. Então, acho que tá um pouco difícil ter acesso à digital agora. Mas o Joey teve uma ideia. E que ideia, meus amigos? Que ideia. Ele pega o livro que o síndico Sidney tava usando aqueles rituais no Arthur e na Erin, e ele tenta encontrar uma digital que esteja aparente, que esteja visível. Ele encontra uma boa digital marcada de sangue em uma das páginas, e ele procura o Renan, que é o nosso cientista da ordem. Ele leva o livro pro Renan e ele pergunta se existe alguma forma deles conseguirem imprimir aquela digital para desbloquear um celular de um ocultista. O Renan fica muito empolgado com isso e ele pega para resolver. Ele fala pro Joey voltar daqui a um tempinho que ele vai conseguir fazer uma prótese, uma impressão de uma digital para eles desbloquearem o celular. Todo mundo então volta pra mesa onde eles estavam lanchando para continuar conversando e o Fernando, bem Zé da Greta, já chega na mesa falando: vai, Arthur, conta pra galera a sua novidade. E isso é o necessário pra todo mundo olhar pro Arthur e perguntar: e aí, o que aconteceu? E o Arthur conta que a Agatha tava precisando de uma ajuda pra poder entender melhor a transcendência ali do paranormal e tal, então ele resolveu ajudar. O que preocupa muito o Joey e o Kaiser. O Kaiser já começa a revirar o Arthur procurando alguma marca, se ele ficou machucado, se aquilo deu errado de algum jeito. Mas o Arthur só fala que ele tá bem, ele não tá sentindo nada demais. Inclusive, ele aprendeu uma coisa nova que ele vai ver como ele pode usar. E a Beatriz aproveita essa deixa e fala que ela precisa ir conversar com a Agatha pra entregar alguns objetos que ela encontrou e, inclusive, trocar uma ideia com ela. A Beatriz vai até a sala da Agatha e a gente vai junto. Chegando na Agatha, a Beatriz entrega o livrinho preto do síndico Sidney, o mesmo que o Joey encontrou a impressão digital. Ela entrega pra Agatha, que automaticamente reconhece que aquele ritual que tava ali era o ritual de descarnar. Ritual esse que foi criado pela Agatha. Ela fica até um pouco espantada de ver ele ali. E a Beatriz continua a conversa perguntando sobre se existe algum ritual, existe alguma forma de lembrar, de recuperar as memórias. Ela fala que a memória dela foi apagada e tem 11 anos da vida da Beatriz que ela não lembra. Ela fala que sempre que ela tenta se lembrar dos últimos 11 anos da vida dela, ela vê flashes de um símbolo e a primeira lembrança que ela tem é ela tá deitada em uma cama com o Orfeu olhando pra ela. A Agatha reconhece isso como, sim, um ritual de apagar a memória, mas ela fala que não conhece nada que possa quebrar esse ritual, mas transcendendo ela fica mais forte e quem sabe ela mesma possa quebrar isso de dentro pra fora. A Beatriz então resolve transcender também e com ela, pra dentro desse símbolo, ela leva o caderno do síndico Sidney pra aprender esse ritual de descarnar. Ela
ela então, assim como o Arthur, entra dentro do símbolo, se concentra nele. No início é um pouco difícil, porque é a primeira vez que a gente tá vendo aquele símbolo, mas com o tempo eles pegam a prática, eles se concentram no símbolo e ela transcende. Da mesma forma que o Arthur, ficando ainda mais forte e aprendendo o ritual da Ágata. Quando ela tá voltando pro estado normal, onde a realidade volta a fazer sentido, ela tem novos flashes de memória. Ela tem os flashes de um homem loiro com os olhos azuis do lado da mãe dela, enquanto era feito o ritual de apagar a memória dela. Ela reconhece esse menino loiro e de olhos azuis de um orfanato que ela viveu antes de ser adotada. E ela voltando pra realidade, terminando o transcender dela. Nesse meio tempo, o Renan, ele termina de fazer a prótese da digital que o Joey precisava para desbloquear o celular, e ele entrega o celular desbloqueado. O Joey vê que nesse celular tinham algumas mensagens não lidas, e ele volta com essa nova fonte de informações para a mesa, e junto com ele volta também a Beatriz, surpreendendo todo mundo da mesa com a velocidade que é transcender. É muito rápido, segundo. E finalmente a gente lê a mensagem que tava no celular do síndico, essa daqui: a entrega deve continuar sendo feita no orf.st.menef, que não faz sentido nenhum pra eles, mas pelo menos é o início de uma pista. Vasculhando em outras mensagens no celular, o Kaiser encontra essa: quando for fazer uma entrega no orfanato, o GPS deve ser desligado. Orfanato? O que faz a Beatriz ligar os pontos e sugerir que o lugar que essa mensagem aqui se refere é o orfanato Santa Menefreda, inclusive o orfanato em que ela cresceu. E aqui ela resolve contar para os outros agentes, além da Ágata, de que ela foi vítima de um culto, de um ritual que apagou a mente dela. Ela não se lembra de 11 anos da vida dela. Agora, finalmente, eles já sabem para onde eles precisam ir. Então eles se levantam da mesa e todos vão já se arrumar e pegar os equipamentos que eles precisam para ir para uma nova missão. O Arthur resolve reunir o Joey e o Kaiser e conversar com eles sobre essa sensação estranha de estar sendo observado. Não só uma sensação, essa visão, ele realmente está sendo observado. Quando ele fala isso, o Kaiser fala: sim, exatamente, eu também tô tendo isso. E ele conta que mais cedo no mercado ele teve essa sensação. Eles ficam muito confusos com isso que tá acontecendo, mas eles percebem que agora não dá pra eles se preocuparem com isso. Eles precisam focar na missão e encontrar a véia. Não tem como. De volta à mesa, todo mundo se olha e fala: vamos, todo mundo pronto? Vamos, agora é só ir? Sim, pô, agora é só ir. Mas ninguém sabe o endereço. A Beatriz, que já morou nesse orfanato, se esqueceu. 11 anos da vida dela não fazem mais sentido. Fudeu? O Kaiser tenta encontrar Orfanato Santa Menefreda no GPS, nos mapas, e estranhamente não existe nada. Ele leva isso pro pessoal e vai até a sala de pesquisa, onde ele puxa o monitor dele e tenta encontrar mais a fundo informações sobre esse orfanato. E ele vê que nos últimos 9 anos, absolutamente todas as informações sobre esse orfanato foram excluídas completamente da internet. E de propósito, por alguém extremamente poderoso. É muito difícil você tirar uma informação da internet. O Kaiser leva isso muito mais a sério e muito mais pro pessoal. Ele puxa um outro monitor, coloca do lado e ele começa a acessar vários bancos de dados, servidores. Ele vai em páginas da Deep Web para tentar encontrar qualquer resquício de informação. E ele até encontra uma informação um pouco nebulosa, não tão clara, de 10 anos atrás. Nos registros do governo, ele encontra um documento de confidencialidade dos dados desse orfanato. Esse documento pede a remoção total de todo e qualquer dados sobre esse lugar. E estranhamente, esse documento foi assinado por alguém chamado Senhor Veríssimo. E com um pouco de conhecimento em contabilidade que o Kaiser tem, ele vê que no meio desses documentos pede também a confidencialidade de algumas transações bancárias de uma pessoa chamada Senhor Veríssimo para esse orfanato. Mas o mais estranho é que a assinatura desses documentos foi feita por alguém chamado Fritz. Vale lembrar que Senhor Veríssimo é um codinome utilizado por vários agentes da Ordo Realitas. O Arthur, o Kaiser e o Joey ficam muito confusos com essas informações, porque parece que tudo indica
para esse orfanato. Há muito tempo atrás, um Veríssimo com o sobrenome Fritz fazia transferências bancárias para esse lugar. A Beatrice viveu nesse ambiente e teve 11 anos da sua vida deletada da mente dela. O síndico Sidney fazia as entregas humanas para esse lugar. Como eles não conseguem encaixar esses fatos, eles decidem voltar no próprio Senhor Veríssimo para tentar encaixar esses fatos. Na sala do Veríssimo, eles mostram o que eles têm, as informações que eles tiveram, inclusive a mensagem no celular do síndico, que tem envolvimento com o orfanato Santa Menefreda. O Veríssimo, um pouco confuso com essas informações, abre umas gavetas que ele tem na mesa dele e puxa uma foto. Ele fala que tem muito tempo que ele não ouve falar desse orfanato e entrega a foto para os agentes. Essa daqui. Onde a gente consegue reconhecer instantaneamente a Beatrice no meio dessa foto. Mas o Kaiser parece identificar uma outra pessoa. Esse aqui do canto, de regata. O Kaiser entra em choque e sai correndo da sala. O Arthur vai atrás dele para tentar entender o que tá acontecendo. E o Joey fica com o Veríssimo para ter mais informações. O Veríssimo completa pro Joey falando que esse orfanato era um dos orfanatos que um grande agente, amigo pessoal do Veríssimo, apoiava. O agente Arnaldo Fritz, pai do nosso falecido Thiago Fritz. E ele termina falando que não faz ideia de como chegar nesse orfanato. Quem cuidava disso era o Arnaldo. Ele guardou essa foto em respeito por tudo que o Arnaldo já fez. O Joey tá com um tom de pressa muito grande. Ele tá muito preocupado com a Liz. Tudo que ele quer é ir o mais rápido possível para esse lugar. O Kaiser, que saiu correndo da sala do Veríssimo, se apoia em uma das mesas ainda ofegante. O Kaiser explica pro Arthur que ele reconheceu um outro cara nessa foto. E ele aponta pro menino de regata. Ele fala que esse foi o Bruno, que tirando o Joey e o Arthur, ele foi o único amigo que ele teve na vida dele. Mas eles perderam completamente o contato no colegial. O Kaiser até sabia que ele era órfão, mas ele não esperava ver o Bruno nessa foto, nesse orfanato, que aparentemente tá envolvido em muitas coisas. Ele completa falando que o último contato que ele teve com o Bruno foi em 2019, em uma aparição repentina que ele teve, que eles se encontraram, mas que ele tava muito diferente. Ele tava todo tatuado, com uns papos meio estranhos, e eles acabaram brigando por isso. Enquanto o Kaiser conversa com o Arthur sobre isso, o Joey chega na mesa com a foto que o Veríssimo entregou e automaticamente a Beatrice reconhece várias crianças dessa foto, afinal ela cresceu com muitas delas. Mas além da Beatrice, a Erin e o Fernando reconhecem mais uma pessoa ali. Esse daqui, do lado da Beatrice. Ela reconhece esse garoto sendo o Dante, um ocultista que a Erin e o Tristan prenderam ali na base da Ordem, porque foi esse ocultista que eles encontraram no dia que teve o ritual que acabou juntando o Fernando e o Luciano. A Erin pergunta se a Beatrice conhece esse menino, e a Beatriz meio, não sei se eu falo, não sei se eu fico na minha, ela fala que sim, que esse menino era o melhor amigo dela, que as melhores lembranças que ela tem da infância dela foram do lado dele. E ela termina meio espantada, perguntando se ele tá bem, se ele tá ali na base, se ela pode ver ele. E a Erin, com um tom claro de desprezo, ela fala que ele tá bem sim, preso no lugar que ele tem que estar. E mais uma vez a Beatriz implora para que ela vá na prisão da Ordem para conversar com ele. O Fernando e a Erin discordam completamente disso, mas parece que eles não têm muitas opções. Eles precisam ir conversar com a única pessoa que pode saber aonde fica o orfanato Santa Menefreda. O Arthur, então, com a permissão do Veríssimo, ele leva o Joey e a Beatrice até a prisão da Ordem, que é uma prisão completamente feita para comportar os ocultistas. O Arthur continua guiando eles até uma cela que tem uma foto fora de um homem loiro com óculos e uma tatuagem no meio da testa. O Arthur coloca a mão em um painel de segurança que tem do lado, que sobe uma porta que nos dá a visão para a cela. E aí sim a gente consegue ver o Dante, na voz do Hakim. Dentro da cela tem um homem loiro, entre 20 a 30 anos, bem magro, pálido. E ele tá sentado no escuro, a luz acende, ele limpa o óculos e fala: "Oi gente, tudo bem?"
E aqui termina o resumo de mais um episódio, o episódio 3, Transcender, de Ordem Paranormal Desconjuração. Mano, esses finaizinhos, eles fisgam o coração, machuca. Dante, o ocultista, tá na área, fala dele, tá maluco, pô. Pra manter o nosso ritual, você que chegou até aqui no final do vídeo, coloca aqui nos comentários, sai daí, Dante. Que aí eu sei que você chegou até aqui. Aproveita que você já tá aí nos comentários colocando sai daí, Dante, e confere se você conseguiu deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscreve pra você não perder nenhum resumo de nenhum episódio aqui do canal. Assim a gente consegue bater juntos a meta de 50 mil inscritos aqui no YouTube. Pô, essa daí eu preciso de vocês num tamanho. Pra você que nunca assistiu Desconjuração, mano, tá só começando. Nem começou ainda. Nem 1% do que tem pra vir ainda. E você que já assistiu nesse exato momento, você tá concordando comigo, eu sei. Bom, eu não quero te atrapalhar na sua maratona de resumo, então eu não vou ficar falando aqui muito nesse final. Já que você já deixou o like, você já compartilhou, já tá inscrito, já fechou o combo, eu vou direto pro próximo episódio. E se esse episódio já estiver no ar, você pode clicar bem aqui, ó, que você vem comigo e a gente continua essa história junto. Vem comigo, pô, vem comigo, vai ser incrível te ver lá. Vambora, vamos juntinho? Vamos juntinho? Dá a mão que a gente vai. Se você tá aqui ainda, considera dar uma olhadinha nos membros aqui do canal. É um outro jeito de você apoiar o canal e, pô, isso me ajuda demais, tá bom? Vambora, eu te encontro lá.